Bom dia, turminha do terceiro ano da tia Ingrid. Boa tarde, turminha do terceiro ano da tia Miriam. Vamos começar aí uma semana de videoaula. Ficamos aí uma semana parada, né, por causa dos testes. Então vamos retomar as nossas videoaulas aí com força total. E aqueles que acompanham as tias pelo Meet, também a mesma coisa, tá? Pelo Meet, aula normal. Então separe os materiais de hoje. Hoje nós vamos trabalhar com o livro de português, com o livro de história, o livro do Trajeto I. No Trajeto I nós vamos trabalhar com aquele materialzinho que as tias deram para vocês. Lembra? Aquelas folhinhas coloridas que vocês iriam produzir um indicador do vento. Então vocês separem, tá? O canudo e aquele papel colorido que as tias Miriam e Ingrid deram. Separem um copinho plástico também para vocês estarem encaixando um lapisinho ou um pedaço de madeira que vocês vão colocar o indicador dos ventos, tá? Separem os materiais que nós vamos estar produzindo aí esse indicador do vento. Como a tia falou, o pluviômetro nós não vamos fazer, porque o pluviômetro nós já trabalhamos em português. Então, hoje nós vamos trabalhar outro instrumento meteorológico, que é o indicador dos ventos. O pluviômetro, que mede a quantidade de água da chuva, nós já fizemos em português. Então, hoje vamos trabalhar só o indicador dos ventos, tá? Então, separe os materiais: trajeto, português, história, o canudo, o papel colorido e um copinho com pedrinhas para você trabalhar o indicador dos ventos, tá bom? Então, corre lá que a tia Miriam tá esperando para começar as explicações, tá? A tia Miriam vai começar quando vocês pegarem os seus materiais. Então, corre lá, gente. Vamos lá que a tia tá esperando. Vamos lá, amores, começar mais uma semana de aula, depois dessa semana de testes, que a gente deu uma parada aí nas aulas, nas videoaulas, né? Também nas aulas no Meet. Vamos voltar hoje com força total. Vamos começar com português, tá? Onde nós vamos começar a ver o gênero textual aí, que são os poemas, tá? Vocês vão ver um poema da Lagoa do Mato, tá? Então, vamos começar. Histórias em versos. Os poemas, como vocês já aprenderam, né? Eles são divididos em estrofes, como qualquer texto, e também em versos, tá? Que compõem cada linha de um poema. Então, vamos lá começar a vê-los, tá? História em verso. Aí, na página 34, vocês vão datar a partir da 34 até a 37, tá? Na página 34, temos duas crianças e mais um senhor no barco, tá? Ó, a menina, o menino, bem bonito. Agora é o seguinte, página 35. Tem o senhor com a bandeira da Paraíba aí atrás dele, tá? Ó, a bandeira, tem o senhor com o chapéu. Vocês estão vendo que tá sem colorir, né? Muito bom. Vocês é que vão colorir as peças que estão sem cores, tá? Você gosta de ouvir seus familiares e amigos contarem história? Eu amava as histórias da minha avó. A avó cantava cada história. Já contei pra vocês uma vez da história do lobisomem que ela contou, né? Então, adoro ouvir histórias. Que tipo de história você gosta de escutar, tá? Você vai pintar, tá? As peças de acordo com o que tá pedindo aqui, tá? Pinte as peças do vestuário dos personagens de acordo com as frases. O chapéu marrom protege a cabeça do seu Luiz, ó. Seu Luiz, você vai pintar o chapéu dele de marrom. A menina usa uma blusa amarela de mangas longas para evitar picadas de insetos. Ó, aí a menina, tá vendo? Você vai pintar a blusa dela de amarelo. Vamos ver qual é a cor do boné do coleguinha? O garoto de boné azul, vai pintar de azul o boné dele. Adora as histórias do seu avô. Nossa, ele é igual a mim, né? Gosto de história do vovô e da vovó. O garoto de boné azul adora histórias do seu avô. Então, vocês vão pintar de acordo com a legenda, tá? O chapéu marrom protege a cabeça do seu Luiz. A menina usa a blusa amarela de mangas longas para evitar picadas de insetos. O garoto de boné azul adora as histórias do seu avô. Você vai colorir as imagens que tá faltando colorir de acordo com as frases que estão sendo pedidas, tá? Agora vamos para as duas páginas finais, 36 e 37, tá?
Da tia Lê, esse texto que é uma literatura de cordel, lembra que vocês aprenderam sobre cordel quando vocês fizeram xilogravura em artes, né? Ó, o cordel, os desenhos dele são todos feitos em xilogravura, a literatura de cordel. Antes da tia ler essa literatura, que é do Antônio Francisco, e a literatura é chamada Um Bairro Chamado Lagoa do Mato, vocês vão ver um vídeo com o próprio Antônio Francisco declamando esse cordel, tá? Então preste atenção no vídeo e depois a tia vai ler para você poder fazer as suas atividades, tá? Prestem bastante atenção no vídeo aí do Antônio Francisco. Eu nasci numa casa de frente para a linha, num bairro chamado Lagoa do Mato. Cresci, que eu não cresci, né? Vendo a Garça e o pato, brincando por trás da nossa cozinha. À tarde chamava o vento que vinha das bandas da praia para nos abanar. Titia gritava, tá pronto o jantar, o sol se deitava, a lua saiu, o trem apitava e a máquina gemia, soltando faísca de fogo no ar. O galo cantava, peru respondia, carão dava um grito, quebrando aruá, a cobra piava, caçando preá, cantava em dueto, o sapo agia, o agapé se deitava e depois se abria, jogava seu cheiro dos braços do ar, o vento trazia pro nosso pomar, vovô se sentava no meio da gente, contando história de caba valente e ouvindo lá fora o vento cantar. A lua entrava na casa da gente e batia com força nas quatro paredes. Seus cacos caíam debaixo da rede, pintando na sala um céu diferente. E quando ela saía, chegava o sol quente com ele, Zequinha, para a gente brincar, comer melancia e depois se banhar. Nas águas barrentas daquela lagoa, a vida era simples, barata, tão boa que a gente nem via o tempo passar. O peixe batia, a alga espanava, a gente pegava uma ponta de linha, amarrava um anzol numa vara que tinha e ia para onde o peixe pulava num quarto de hora. Zé não voltava, já tinha traíra para a gente almoçar, piava manteiga para a gente fritar, a titia fritava, a gente comia, faltava dinheiro, mas sobrava alegria naquele pequeno pedaço de lá. Mas hoje nosso bairro está diferente, calou-se o carão que cantava na croa, a boca do tempo comeu a lagoa, com ela se foi o sossego da gente, o vento que sopra agora é mais quente, sem energia não sabe soprar, a máquina do trem deixou de passar, ninguém olha mais para os raios da lua, que vive perdido no meio da rua, por trás dos neões, sem poder brilhar, perdeu essa traíra debaixo do barro, o sapo e a gia também foram embora, o agapé criou pé, deu no pé, e agora? Só roça de plástico, tristona no jarro, fumaça de lixo, descarga de carro, suor de esgoto pra gente cheirar, telefone gritando pra gente pagar, um louco na rua rasgando uma moto e um beijo na porta pedindo meu voto. E outro lá fora querendo comprar. Um carro de som, fanhoso, budeja, tem água de coco, tem caldo de cana, cocada de leite, gelé de banana, remédio para casa de copo, bandeja. E uns 4 vizinhos, brincando de igreja, vão para a calçada, depois do jantar, o mais exaltado começa a pregar, Jesus é fiel, castiga, mas ama, Inês, e eu sem dormir, rolando na cama, e o homem insistindo que vai me salvar, e pega exubada por trás do quintal, pomada, paçoca, canjica, pamonha, beiju, tapioca. A do Zé tem mais coca, a do Pepe é legal. Era 10 bolas, agora só é 8. 8 bolas, só custa R$1. Mas joga vazia, para não derramar. Aproveita, que vai se acabar. E alguém grita gol, minha casa estremece. Eu digo baixinho, meu Deus, se eu pudesse armar minha rede no fundo do mar. Muito obrigado. Agora para o texto, depois vocês assistirem, né, o próprio autor do texto falando o seu cordel. Você vai ler um cordel, observe as rimas e o tema do texto. O tema do texto, um bairro chamado Lagoa do Mato. Nasci numa casa de frente para a linha, num bairro chamado Lagoa do Mato. Cresci vendo a garça, a marreca e o pato, brincando por trás da nossa cozinha. À tarde chamava o vento que vinha das bandas da praia para nos abanar. Titia gritava, está pronto o jantar. O sol se deitava, a lua saía, o trem apitava, a máquina gemia, soltando faísca de fogo no ar. O galo cantava, peru respondia, carão dava um grito, quebrando a rua.
quebrando aruá, perdão. A cobra piava, caçando preá. Cantava em dueto, o sapo agia. Agapé se deitava e depois se abria. Soltava seu cheiro nos braços do ar. O vento trazia para nosso pomar. Vovô se sentava no meio da gente, contando história de cabra valente, ouvindo lá fora do vento cantar. A lua entrava na casa da gente, batia com força nas quatro paredes. Seus cascos caíam debaixo das redes, pintando na sala um céu diferente. Quando ela saía, chegava o sol quente, e com ele Zequinha pra gente brincar. Comer melancia, depois se banhar. Nas águas barrentas daquela lagoa, a vida era simples, barata, tão boa, que a gente nem via o tempo passar. O peixe batia, a água espanava. A gente pegava uma ponta de linha, amarrava um anzol numa vara que tinha e ia para onde o peixe pulava. Num quarto de hora, a gente voltava. Já tinha traíra para a gente almoçar. Piaba manteiga para a gente fritar. Titia fritava e a gente comia. Faltava dinheiro, sobrava alegria, naquele pequeno pedaço de lar. Olha que cordel lindo, né? O autor deve estar lembrando da própria infância, né? Você pode ver pelo desenho, são desenhos que remetem bem à infância de uma pessoa, né? Aí agora você vai fazer a atividade dessa página aqui, tá? Você conhece o carão e o aruá? Carão e aruá são dois animais. Releia o verso em que eles são citados e relacione. Aruá, carão. 1. Espécie de ave que vive em pântano e campos alagados. 2. Espécie de caramujo aquático que serve de alimento para algumas aves. Aí você vai ver quem é o aruá e quem é o carão, tá? Só você observar a imagem, ó. Você vai descobrir quem é o aruá e quem é o carão, tá? Carão, na verdade. Aí você vai relacioná-los, 1 e 2. Bom, a português é só essas duas páginas, tá? Só essa atividade para você realizar. A interpretação vai ser para a próxima aula. Prestem atenção na imagem, tá? Para vocês poderem estar relacionando corretamente aí o que é o carão e o que é o aruá, tá? Agora vocês vão pegar o livro de vocês de história para tia, tá? Corre lá, pega o livro. Vamos para a história, vocês vão datar para tia as páginas 14 e 15, primeira, tá? E depois 16 e 17, volta e revira. Nós temos visto aí, né, como o uso da tecnologia tem ajudado, né, o ser humano a passar pela sua vida. Quem aí consegue ficar sem o celular, sem o joguinho do celular? Você imagina a sua vida sem o celular, sem a internet? Como que as pessoas faziam antigamente, né, sem a tecnologia? Às vezes a gente para pensar e fica pensando, gente, como as pessoas viviam sem energia elétrica, como eles conseguiam se divertir, como eles faziam, né? Mas antigamente se fazia muita coisa sem internet, sem energia, né? As pessoas tinham que trabalhar mesmo sem a tecnologia que nós temos hoje. Ao longo dos anos, os seres humanos desenvolveram novas tecnologias para auxiliar na realização das mais diversas atividades. Na agricultura, o desenvolvimento de novas ferramentas ampliou a produção e alterou as relações de trabalho. Durante a semeadura, os camponeses precisavam abrir sulcos manualmente no solo. Ao longo do tempo, foi desenvolvida a charrua, instrumento com uma ponta de ferro que abria sulcos profundos auxiliando na semeadura. Ó, que é esses daqui, tá vendo? Antigamente a pessoa tinha que abrir o buraco com a mão, né? E colocar a sementinha.
Aí depois foi se desenvolvendo novas tecnologias, ó, tá vendo? Com isso aqui eles abriam os sulcos no solo para colocar a semente, tá? Sulcos é o caminho feito no solo onde as sementes são lançadas, esses aqui, tá? Onde são colocadas as sementes. Esse é um detalhe de uma miniatura produzida no século XIII por Gilles de Gaume. Há uma representação do uso da charrua, que é esse daqui, tá? É uma miniatura de livre de regime des príncipes, da era dos príncipes, tá? Na idade medieval. Olha como eles trabalhavam, ó. Só manualmente, ó, ferramenta, cada um com a sua ferramenta. E esse daqui abrindo o suco com a charrua, tá? Atualmente, com a criação da semedeira mecânica, a abertura de sulcos e a distribuição de semente no solo passaram a ser realizadas mais rapidamente. Ó, essa daqui é uma grua do nosso tempo, uma charrua do nosso tempo. É uma charrua da nossa época, ó, mecanizado, ó. Mesmo mecanismo daquela charrua lá do século XIII, ó, que abria sulcos para colocar semente. Essa daqui é a mecanizada, ó, tá abrindo os sulcos para ser lançada a semente. Semeadura mecânica de milho, em plantação no município de Mirassol, no estado de São Paulo, em 2016, ó. Ele está abrindo aqui, ó, tá vendo? Para poder colocar a sementinha. Vamos para a página K15. Olha ela, essa foi a que mais modificou também, né? Modificou bastante, olha. Como era fazer um carro em 1900, ó. Como era a montagem de um carro, olha, pouco mecanismo, mais pessoas trabalhando manualmente. E aqui, olha a diferença de uma linha de montagem totalmente robotizada. Quase não tem pessoas, né? Mais máquinas. O desenvolvimento do automóvel tornou-se possível o deslocamento mais rápido de pessoas e produtos de um local ao outro. Em seu início, a maior parte do processo de produção de automóveis era realizada manualmente pelos trabalhadores que eram responsáveis por operar algumas máquinas. Aí vocês estão vendo aqui os operadores, né? Os trabalhadores operando algumas máquinas, tá? Com o passar do tempo, né? Com o tempo, o trabalho manual foi sendo substituído pelo mecanizado com maior uso de robôs, ou seja, com o aumento da tecnologia e também da demanda, né, da compra de automóveis, foi preciso também mudar a forma de se trabalhar, ou seja, parou de se trabalhar tão manualmente e começou a usar os robôs, né, que é a tecnologia. Isso aqui é uma linha de montagem de 2016, ó, e essa daqui é uma linha de montagem de 1900, olha quanto tempo, né? Mudou bastante. A tecnologia tem contribuído muito para o trabalho, né? Diminuído o trabalho do homem, né? E aumentado o trabalho da máquina, mas infelizmente também o homem tem perdido o seu lugar, né? Onde precisavam de 4 ou 5 homens, né? Para construir um carro, ó. Tá vendo? Tinha um monte, ó, 1, 2, 3, 4, 5, 6 homens. 5 homens para construir um carro. Agora um único robô faz o serviço de 5 homens, né? Um só para operar todos esses mecanismos aqui. Vamos para as atividades. Observe as imagens apresentadas, todas as 4, tá? Da página 14 e da página 15. Quais imagens representam tipos de trabalho manual? Aquele que o homem utiliza a mão e algumas ferramentas só, tá? 2. Quais imagens representam trabalhos realizados na cidade? Quais são os trabalhos que são realizados na cidade? Você vai observar as imagens. Vamos lá para o número 2. Cite uma consequência do uso de ferramentas e novas tecnologias no trabalho. O que aconteceu? Lembra que a tia falou dessa imagem, ó, que precisava de 5 homens para construir um carro. E agora, no nosso tempo, foram trocados praticamente todos, né? Por robôs mecanizados. Aí o que acontece, tá?
uma consequência que acontece com o uso da tecnologia no trabalho. O que que aconteceu? Se você observar essas duas imagens aqui, ó, da fábrica de 1900 e da fabricação do automóvel de 2016, o que que mudou, né? O que que essa mudança fez em relação à pessoa que está trabalhando, né? O que que aconteceu com elas, tá? Agora vamos para o Volta e Revira, que são as páginas 14 e 15, tá legal? Pega aí, bota lá, aula e a data, páginas 14 e 15, que vamos para o Volta e Revira. Vamos lá, amores, páginas 16 e 17, Volta e Revira. Alguns profissionais são comuns tanto no campo quanto na cidade, tá? Existem trabalhos ligados a atividades praticadas exclusivamente no campo, como a agricultura e o extrativismo, né? O trabalhador rural não existe muito na cidade, né? Proveniente mesmo do campo. E a agricultura e o extrativismo também. Nas cidades há trabalhadores que atuam em diversos setores, como a indústria, do comércio e transporte, da prestação de serviço. Nome de ruas, monumentos e praças tem relação com a história dos habitantes de um local. O nosso, por exemplo, aqui Vilar dos Teles é da família Teles de Menezes, tá? Por isso que chama Vilar dos Teles. É oriundo do nome da família Teles de Menezes, que viveu aqui no período colonial, tá? O trabalho e as profissões mudam de acordo com as tecnologias disponíveis e as necessidades das pessoas, que nós vimos agora há pouco na atividade que fizemos, né? Como a tecnologia acabou por modificar tanto o trabalho quanto as profissões das pessoas. Agora vocês vão ver uma atividade interativa aí, prestem atenção, tá? Para vocês estarem fazendo a atividade que vem a seguir. Dentro de uma fábrica do século XIX, vamos ver o que acontecia em uma fábrica no século XIX, no século passado. Vamos lá para a atividade interativa, todo mundo ligado, hein? Dentro de uma fábrica do século XIX, ó, nós estamos no século XXI, vocês vão ver uma fábrica no século XIX. Na tela a seguir, há duas imagens de uma fábrica de tecidos do século XIX. Você consegue descobrir quais são os elementos que não estão de acordo com o ambiente, com esse ambiente? Indique cada um clicando na imagem inferior. Ou seja, você tem que encontrar elementos que não pertençam ao século XXI dentro dessa fábrica, tá? Vamos lá. Aqui tem duas imagens, ó, uma fábrica do século XIX mesmo, perdão, não é 21, uma fábrica do século XIX. E aqui também outra imagem, a mesma imagem. Só que aqui tem coisas que não pertencem ao século XIX não, gente. Ó, computador, relógio digital, jamais. Ainda não tinha sido inventado. E mecanizado aqui, ó, instrumentos de computação, não. Essa placa aqui de perigo de alta voltagem ainda não era usada nas fábricas do século XIX, porque a energia elétrica ainda não era tão usada, era mais trabalho manual, então também não. Um operário lá de colete, ó, e não, tem alguma coisa errada. O extintor de incêndio também não tinha nessa época. Também não tinha. O último erro aí na imagem, lâmpada elétrica fluorescente. Ainda não existia ainda nesta época aqui, no século XIX, tá? A energia ainda não era utilizada nas fábricas, tá bom? Eram trabalhos manuais que eram realizados aqui nessa fábrica aqui. Então, esses foram os 7 erros encontrados. De acordo com esses 7 erros, tá? Que vocês viram aqui, vocês vão realizar as atividades, tá? Então, preste atenção. 1. Resolva a atividade interativa dentro de uma fábrica do século XIX, que foi essa que nós acabamos de fazer.
Redija um parágrafo comparando o ambiente de uma fábrica no século XIX com o de uma fábrica atual. Ou seja, vocês vão fazer um texto, tá? De um parágrafo somente, comparando, tá bom? As duas imagens. Essas duas imagens que vocês viram aí na atividade interativa. Vocês vão comparar a fábrica do século XIX, tá? Esta fábrica da imagem do século XIX, tanto a que tem erro quanto a que tem acerto, tá? Vocês vão comparar esta imagem com uma fábrica atual, como é uma fábrica atualmente, tá? Peçam ajuda pro papai e a mamãe que estão junto com você aí. Quem tiver no Meet, a tia vai dar uma ajuda. Agora quem estiver assistindo a videoaula, vai ter aquela ajuda esperta aí para quem estiver com você, tá? Você vai redigir um parágrafo comparando como era a fábrica do século XIX com uma fábrica atual. Como que você acha que é? De acordo com aquelas imagens que você viu, né, nas páginas 14 e 15, né, que tem a fábrica lá de automóveis, que não diferencia muito de uma fábrica de roupas, né? Vocês vão colocar como que vocês acham que eram no tempo do século XIX com a fábrica atualmente. Quais os mecanismos que se utilizavam no século XIX e quais são utilizados atualmente, tá? Número 2. Assinale as sentenças V para verdadeira e F para falsa. No campo, há trabalhadores que realizam atividades, a maioria se dedica à agricultura, à pecuária e ao extrativismo. Atualmente, os agricultores utilizam cada vez mais novas tecnologias para aumentar a produção em menos tempo. No campo, são cultivados alimentos produzidos, matérias-primas e extraídas de recursos naturais, tá? Vocês vão colocar V o que é verdadeiro e F no que é falso, tá bom? 3. Observe as imagens e responda as perguntas. Ó, tem a imagem A. Colheita manual, tá? Trabalhadores colhendo feijão no estado do Pará, perto de 1910. Trabalho e plantio manual, vocês estão vendo? Colheita, né? Na verdade, manual. Letra B. Uma colhedeira, né? O uso da colhedeira mecânica no cultivo do feijão em Araponte, no estado do Paraná, em 2016. Aqui, olha a diferença. Quantas pessoas estão trabalhando usando essa máquina? Uma pessoa colhendo com a máquina. E olha a imagem da letra A. Quantas pessoas precisaram estar fazendo a colheita, tá? Presta atenção em todos os detalhes da imagem, tá? Letra A. Qual cultivo é representado nas imagens? O que está sendo cultivado, tá? Tanto na imagem A quanto na imagem B. É o mesmo tipo de cultivo. Vocês vão escrever aqui qual é o cultivo. Cultivo é aquilo que está sendo colhido, tá? O alimento que está sendo colhido. Qual imagem mostra a colheita sendo feita manualmente e qual mostra a colheita mecanizada? Vocês vão colocar qual a imagem que é a colheita manual e qual a imagem é a colheita mecanizada. C. Em qual delas há maior número de trabalhadores na produção agrícola? Explique por que isso acontece. Em qual dessas imagens há um número maior de trabalhadores na produção? Na imagem A ou na imagem B? E vocês vão explicar o porquê isso acontece, tá? Com esta imagem bem bonita da colheita do feijão em 1910, né? Período colonial. A tia termina a atividade de história de hoje. Agora vocês peguem o trajeto, aquela folhinha colorida que a tia deu, o canudinho que a tia deu, que hoje nós vamos fazer o nosso indicador dos ventos. Então pega o seu livro do trajeto e aqueles materiaizinhos que a tia deu para vocês ou que vocês foram pegar na escola, tá? A gente vai fazer hoje o indicador dos ventos. Nós vamos trabalhar lá
os instrumentos meteorológicos que nós estamos vendo no trajeto, clima e tempo, né? Então, hoje nós vamos ver lá os instrumentos meteorológicos. Um que vocês já fizeram, né? Que é o pluviômetro. E hoje vocês vão estar fazendo o indicador dos ventos. Então, corre, pega o material que a tia está esperando para as explicações. Vamos lá para a nossa aula do trajeto. Vocês vão datar as páginas, das páginas 11 até a página 17, tá? É muita página, tia, não, mas é mais imagens, tá? Mesmo que vocês vão ver a seguir. Bom, na página 11, nós vamos retomar a lição de casa. Lembra que a tia pediu para vocês pesquisarem 3 dias sobre a previsão do tempo, grampearem aqui no seu livro, uma folha separada, 3 dias, que vocês vissem a temperatura máxima, mínima, a condição do céu, quantidade de chuva, umidade relativa do ar, intensidade do vento. A tia deu o link para vocês estarem entrando, né? Que é o link do Clima Tempo, onde vocês estariam pesquisando 3 dias da semana e vendo como ia mudar a temperatura, tanto a temperatura máxima quanto a mínima, a condição do céu. Bom, agora nós vamos utilizar toda essa sua pesquisa para realizar a atividade da página 11, tá? Retomando a lição de casa. O que as informações revelam sobre o tempo em sua cidade ou região? Essas informações que você colheu, o que elas revelam sobre o tempo na sua cidade ou sua região? O tempo estava bom, estava chuvoso, era previsão de chuva? Como que foi que você fez essa sua pesquisa? Como vocês acham que os pesquisadores conseguem essas informações? Como que você acha que os pesquisadores conseguem as informações em relação à previsão do tempo, tá? Conhecendo instrumentos meteorológicos. Para saber como os dados sobre o tempo são coletados, leia o texto disponibilizado pelo professor, a tia vai dar, tá? Anote no espaço a seguir as informações que você considerou mais importantes, tá bom? Você vai escrever aqui o que você considerou de mais importante sobre os dados que você coletou, tá bom? Da temperatura aí da sua região, da sua atividade de casa. Estas questões são relacionadas às atividades que vocês fizeram aqui em relação à previsão do tempo, tá bom? Aí o que você achou, você vai colocar aqui, tá? Como os dados são coletados. Agora vamos para a página seguinte, página 12. Páginas 12 e 13. Na página 12 e na página 13, vocês vão começar a ver os instrumentos de medição meteorológica, tá? O primeiro nós já fizemos na aula de português, que é o pluviômetro, que é aquele que mede a quantidade de chuva, né, na determinada região. Vocês fizeram ele na aula de português, né? Algumas pessoas fizeram. Tava valendo o ponto, então quem fez ganhou o ponto, quem fez foi esperto, ganhou ponto para geografia e ciências. Então esse nós não vamos fazer de novo, tá? O pluviômetro, porque nós já fizemos na aula de português. Nós vamos fazer hoje na aula do trajeto, até só tá mostrando a imagem para quem não fez ou não conhece o pluviômetro, né? Esse aqui é um pluviômetro caseiro. É com ele que é medido a quantidade de chuva, tá? Hoje o que vocês vão fazer é esse aqui, o indicador dos ventos, tá? Aquele papelzinho colorido, aquele canudinho que vocês levaram, é para você fazer este instrumento meteorológico, o indicador dos ventos, tá? Vocês vão utilizar os materiais que foram levados. Mas antes da tia explicar como você vai fazer, tem um vídeo explicativo para ajudar você a entender melhor como fazê-lo, tá? Vamos lá para o vídeo, depois a tia retoma aqui a atividade. Olá pessoal, tudo bem? Hoje nós vamos aprender a como construir um mini catavento caseiro, aparelho destinado a identificar a direção do vento. Bem, para construir o seu mini catavento simples, nós vamos utilizar os seguintes materiais.
um canudo plástico, um pedaço de cartolina, um pedaço de madeira, uma agulha, uma bússola e uma caneta. Bem, inicialmente nós vamos construir o nosso catavento utilizando aqui o canudo, onde em uma das extremidades nós vamos fazer um corte com uma tesoura e introduzirmos a pá de direção, confeccionada com papel cartolina no formato triangular. Na outra extremidade nós vamos fixar fita adesiva de cor vermelha. É essa extremidade que irá apontar a direção do vento. Bem, o corpo do catavento já está pronto, nós vamos agora fixá-lo na base. Bem, a base nós vamos utilizar aqui uma peça de madeira, onde nós fizemos um orifício em uma das extremidades. Neste orifício nós vamos fixar a caneta. Nós vamos retirar aqui a tampa e vamos fixar a caneta de forma que ela fique perpendicular à base de madeira. Na outra extremidade nós vamos prender com uma fita adesiva a nossa bússola, que já está aí apontada para o norte. Ok? Então nós vamos prender aqui. Então nós temos nessa direção norte, contrário sul, leste e oeste. Nós vamos agora fixar o catavento na base, utilizando aqui uma agulha. Eu estou utilizando uma agulha de injeção, de seringa. Você pode estar utilizando aí uma agulha de costura ou um alfinete, tá? Então nós vamos aqui perfurar mais ou menos 3 dedos da pá o nosso catavento. Então nós vamos aqui atravessar totalmente com a agulha. Importante que fique livre para que ele possa girar em todas as direções, tá? Nós vamos agora prender na base dessa forma. Ok, nosso catavento já está pronto para ser utilizado. Vamos apontar ele nessa direção. Observamos que temos ali um ventilador. Então o fluxo de ar virá nessa direção, direção sul. Nós vamos constatar isso com a bússola. E automaticamente o catavento já irá apontar para a direção do fluxo do ar, ou seja, para a direção do vento. Vamos lá. Ligando o ventilador. De imediato, o nosso catavento já aponta em direção sul. Nós podemos estar comprovando a direção mediante a leitura da bússola. Então, como nós podemos estar constatando através da bússola, nós temos aí o direcionamento do nosso catavento. Aí está, mais um experimento. O experimento de hoje, o mini catavento caseiro, aparelho destinado a identificar a direção do vento. Um abraço e até o próximo encontro. Valeu! Bom, depois de assistir ao vídeo, vamos lá para o indicador dos ventos. Saber a direção do vento é bastante útil em aeroportos e heliportos, pois ajuda a orientar os pilotos durante as aterrissagens e decolagens de aeronaves. Além disso, os meteorologistas usam esse conhecimento para indicar o deslocamento de massas de ar, ou seja, massa de ar quente, que vai fazer o calorzinho, ou massa de ar frio, que vai esfriar o tempo na sua cidade. A biruta e o catavento são instrumentos que indicam a direção dos ventos, e é esse que vocês vão fazer, tá? O catavento, que é o indicador dos ventos. Aí vocês levaram o material, que foi a folhinha colorida, então vocês vão seguir, tá? Vocês vão seguir aqui o passo a passo, vão usar a tesoura para cortar, ó, o quadradinho e a setinha que vai indicar o vento, vai colar um em cada ponta do canudo que você levou, tá vendo? Você vai pegar, vai cortar um quadradinho e um triângulo, tá? Vai pegar um lápis, não precisa ser um lápis com borracha, tá? Pode ser um lápis comum mesmo e colar com fita adesiva, tá? Se você tiver um lápis com borrachinha embaixo, é melhor. Mas se não tiver, serve um lápis comum, só você colar com a fita adesiva. A bússola você pode estar desenhando a rosa dos ventos, tá? Aí aqui um copinho com tampa. Vocês vão colocar pedrinhas dentro para poder fixar o lapisinho nele,
tá? Pode ser qualquer coisinha com tampa, qualquer potinho com tampa, pode ser potinho de manteiga, quem tiver em casa, tá? Só colocar pedrinhas dentro para fixar um lápis para ele ficar preso, para o seu indicador não cair, né? Vai anotar os pontos cardeais, ó, norte, sul, leste, oeste no copinho. E vai posicionar o seu indicador dos ventos em um local, para você ver como que ele funciona, tá? Da direção que o vento tá, ele vai apontar. Se o vento apontar para o norte, ele vai ficar apontado para o norte. Se apontar para o sul, ele vai virar para o sul. Se apontar para o oeste, ele vai virar para o oeste. Se apontar para o leste, ele vai virar para o leste, tá? Ele vai indicar em que direção que o vento está, tá bom? Vocês vão fazer esse trabalhinho aí, tá? Mandar fotos para mim e para tia Ingrid, porque eles vão estar valendo pontos, tá? Para as matérias de geografia e ciências que estão relacionadas a clima e tempo nesse quarto bimestre, tá? Tanto geografia, que está falando sobre a poluição, sobre os cuidados com a natureza, quanto ciências que vocês viram lá, calor e temperatura, tá? Então, vocês vão fazer esse trabalhinho, mandar foto para mim e para a tia Ingrid, tá? A gente vai estar esperando até a próxima semana. Então, vocês têm uma semaninha aí para fazer, tá? Já tiveram a semana de testes, as tias aliviaram os trabalhos por causa dos testes, né? Mas aí, ó, pegar firme para poder fazer, tá? Não esquece dos trabalhos. Tem um de ciências, que é o tamborzinho. Não deixa de fazer e enviar pra gente não, tá? Tanto pra mim quanto pra tia Ingrid, tá ok? Façam aí com capricho. Aqueles que não pegaram esse material na escola, tá? O canudinho e a folhinha podem estar lá indo tirar. Aqueles que já retiraram, vamos lá fazer bem bonito, tá? Vamos para as duas últimas páginas, 16 e 17, tá? Vamos seguindo aí com a nossa aula do trajeto. Bom, meus amores, vamos lá para as páginas seguintes, 16 e 17. Vocês vão colocar a data de hoje, escrever casa nas duas páginas, tá? Porque são atividades de pesquisa. Na página 16, a tia vai dar o que vocês vão fazer, tá? O que vocês vão coletar. E na página 17, a tia vai disponibilizar um link, 2 links, na verdade, para vocês estarem respondendo as questões, tá? Na página 16, vocês vão coletar informações e registrar, tá? Não vão utilizar os instrumentos, tá? Nem o pluviômetro, nem o indicador dos ventos. Vocês vão pesquisar no site do Clima Tempo, tá? Vocês vão fazer uma pesquisa sobre a quantidade de chuva e a direção dos ventos. Prestem atenção, tá? Nos dias 14, 15 e 16 de outubro. Vocês vão entrar lá no site do Climatempo, www.climatempo.com.br. Vão digitar lá o nosso estado, que é o Rio de Janeiro. Vão procurar o Rio de Janeiro, tá? Neste site que vocês vão entrar, ó, Climatempo, www.climatempo.com.br. Olha, tá até hoje, ó, o dia que a tia tá vendo aqui, tá alertando para tempo severo em Minas Gerais, ou seja, vai ter chuva ruim lá pro lado de Minas Gerais, tá? Vocês vão fazer agora o que a tia vai pedir. Destes dias 14, 15 e 16 de outubro, vocês vão coletar as seguintes informações. Como foi a quantidade de chuva desses 3 dias, 14, 15 e 16 de outubro, e como estava a direção dos ventos também nesses 3 dias, tá? Você vai colocar aqui, dia 14 de outubro,
Direção do vento. Você vai colocar para que direção estava o vento. Norte, noroeste, sudeste, sudoeste. Quantidade de chuva do dia 14. Você vai colocar a quantidade de chuva. Pula uma linha. Dia 15 de outubro. O vento estava na direção. Tarará, tarará, tarará. Quantidade de chuva nesse dia foi. Tarará, tarará, tarará. 16 de outubro, o vento estava na direção, tarará, 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 a quantidade de chuva estava, tarará, 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 tá? Você vai colocar qual era a direção do vento e qual foi, né, na verdade, a quantidade de chuva caída nesses 3 dias, 14, 15 e 16 de outubro, tá? Se não choveu, você vai colocar no dia 14 não choveu, no dia 15 não choveu, no dia 16 não choveu. Mas se choveu, você vai colocar a quantidade de chuva em milímetros que vai estar lá no site do Climatempo, tá? Porque eles colocam tudo, tá bom? Eles colocam a direção do vento, a quantidade da chuva, o indicador do tempo, tá? Tudo eles colocam no site, tá bom? A chuva, ó, previsão do tempo, a quantidade de chuva, tudo eles colocam. Aí vocês vão pesquisar esses 3 dias que a tia pediu, tá? Agora vamos para a página 17. Na página 17, vocês vão pesquisar sobre os Objetivos de Desenvolvimento Sustentável, que são as ODS, que nós estamos vendo em todos esses livros aí do trajeto, né? Que a ONU propôs até 2030 Objetivos de Desenvolvimento para que o mundo estejam todos iguais, tanto em educação, qualidade de vida, alimentação, saúde, né? Eles proporam até 2030 algumas metas para serem alcançadas. Então, vocês vão pesquisar aí quais são os objetivos das ODS, tá? Como e por que as ODS foram criadas. Quais são os principais temas e metas da ODS 13, que é o do desenvolvimento sustentável, que é voltado para o meio ambiente e o clima, tá? Qual foi o resultado da sua pesquisa na internet para a ODS 13 para crianças? O que você encontrou ao digitar ideias de ações voluntárias para a ODS 13 e ao digitar ação contra a mudança global do clima? Ou seja, a tia vai disponibilizar 2 links para vocês estarem pesquisando, mas vocês também poderão pesquisar na internet para as questões 4, 5 e 6, tá? Eu vou disponibilizar 2 links para vocês estarem respondendo, mas vocês também podem pesquisar, tá? Para responder 4, a 5 e a 6. Anotem o link que a tia vai estar passando, que vocês vão anotar aqui, tá? São 2 links. Ó, esses são os 2 links para vocês estarem pesquisando para a atividade da página 17. Se Eduque Digital, tá? E aqui do YouTube, onde vocês vão estar assistindo a um vídeo que fala sobre as ODS para as crianças, tá bom? Então, vocês vão pesquisar aqui nesse site da Se Eduque, vão digitar isso aqui no seu navegador e aqui também no seu navegador que vai abrir um vídeo do YouTube. A tia vai mostrar tanto este aqui quanto este aqui para você saber o que vocês vão ter que fazer. No primeiro link da Se Eduque vai abrir essa página, tá? Que é da Nações Unidas no Brasil, que é um órgão, né? As Nações Unidas, e essa aqui é a página do Brasil. Aí vocês vão clicar em Objetivos Sustentáveis, tá? Objetivo do Desenvolvimento Sustentável. Aí vai abrir tudo sobre as ODS, sobre todas elas, tá? Ó, da 1 até a 17. Essas aqui são todas as ODS que a ONU pretende, né, realizar, atingir até 2030, tá? Essas são todas as ODS. Aí você vai ver para poder responder. Você vai clicar, ó, na 13, que é o objetivo da página 17, tá? Que é sobre a mudança climática.
Aí aqui tem todas as indicações sobre a ODS 13, que você vai ter que responder lá também na sua atividade, tá? O outro link é do vídeo, a tia vai estar abrindo aqui também para vocês estarem dando uma olhada. Quando vocês digitarem lá no seu navegador, o do YouTube, vai vir para esse vídeo aqui. Você vai assistir todo esse vídeo, tá? Que é voltado para criança, ó. ODS 13 para crianças, ação contra a mudança global do clima. Você vai assistir todo esse vídeo aqui, que vai te auxiliar a responder sobre as questões da ODS voltada para as crianças, tá? Os objetivos da ODS 13, que é sobre a mudança climática para crianças. O que que as crianças podem estar fazendo em relação a auxiliar, né, a questão da mudança climática, tá? Com esses dois links em mão e a sua pesquisa na internet também, você vai responder todas essas questões aqui da página 17, tá? Bom, com essas imagens aí das ODS da ONU, que eu espero muito, mas muito mesmo que consigam ser realizadas, a tia termina as atividades de hoje. Façam com atenção, não esqueçam na hora de fazer o indicador do vento, enviar a foto para mim e para a tia Ingrid, porque vai estar valendo pontos para ciências e geografia, tá? Ponto de trabalho para ciências e geografia. Não esqueça também do tambor que foi pedido na aula de ciência para vocês estarem fazendo, que vocês só iriam utilizar uma lata e a bola, né, de aniversário. Então, façam também e mandem, porque também está valendo ponto para ciência. São trabalhos que vão te ajudar lá na frente na hora da pontuação, tá? Não se esqueçam, tanto eu quanto tia Ingrid estamos passando trabalhos, tá? Alunos que estão fazendo, nós estamos anotando, alunos que estão enviando fotos pra gente, nós estamos anotando. Então, todos aqueles que fizeram todos os trabalhos que nós passamos, nós anotamos e já estão pontuados. Então, quem não fez os trabalhos e não enviou, façam esses que nós estamos pedindo, tá? Quem não enviou os que já passaram, não tem importância. Vai fazendo o que nós estamos pedindo agora, porque eles vão te auxiliar lá na frente, tá? Vão ser pontos que vão ser importantes para vocês no final de toda a pontuação. Ou seja, vocês sabem que vocês têm ponto de teste, de prova e também de trabalho. Então, são importantes todos esses trabalhos que eu e tia Ingrid estamos passando. Então, vocês têm que estar realizando. Então, não esqueça. Tem o trabalho do tambor, façam o trabalho do tambor. Tem esse aí do indicador do vento, façam que vai valer ponto para geografia e ciências, tá? Estejam cientes que todos os trabalhos que vocês estão fazendo e enviando foto, vídeo para mim, para a tia Ingrid, nós estamos anotando. Agora, aqueles que não fizeram, já passou o prazo. Então, vocês têm que ficar ligados nesses que nós estamos passando agora, tá ok? Fiquem com Deus, um beijo e até a próxima aula.